Amém. Então nós vamos iniciar a primeira lição do livro de Educação Cristã e vamos começar estudando a história da educação cristã. Amém? Página aí é qual, Bia? 21. Página 21. Diz assim: para entender a educação cristã, é necessário conhecer a história de um empreendimento que, iniciado pelos patriarcas do Antigo Testamento, vem conduzindo a humanidade no conhecimento do único e verdadeiro Deus, da informalidade daqueles dias ao moderníssimo de recursos pedagógicos do século XXI. O Senhor sempre levantou homens e mulheres que, ressentidos pela urgência do reino de Deus, bem alto fizeram tremular o pendão de seus arcanos, ou seja, segredos, mistérios, profecias e doutrinas. Respondendo a um educador que duvidava de sua própria capacidade de ensinar, Santo Agostinho escreve que a educação cristã é, antes de tudo, um serviço ao próximo. Seu principal argumento é: não se pode prestar melhor serviço a um homem do que conduzi-lo à fé em Cristo. Em consequência, nada há mais agradável a Deus do que ensinar a doutrina cristã. Tá? Então, a gente vai aprender aqui sobre a história da educação cristã. E é claro que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Jesus Cristo ensinando sobre a educação cristã. E a primeira ordenança de Cristo é: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele orienta o ensinamento, o ensinar, porque Jesus não era simplesmente um mero pregador, ele era um ensinador. Por isso ele era chamado de mestre, de rabi, de rabone, que eram palavras que eram utilizadas para descrever alguém que ensinava. Então, Jesus ele se aplicou a ensinar os discípulos e repassou isso para que eles também pudessem ensinar outras pessoas e, graças a Deus, com este ensinar, chegou até nós, aos nossos dias, o ensino e o aprendizado da palavra de Deus. Estudaremos a seguir ainda, que de forma sucinta, bem resumida, os procedimentos de concepção e desenvolvimento da natureza e da função da igreja em relação ao seu ministério docente. Docente é aquele que ensina. E sistemas primitivos de educação se desenvolveram já desde o 3º milênio antes de Cristo. Há manuais de ensino que remontam até 2500 a.C. Na antiga Suméria havia numerosas escolas para os escribas. As disciplinas ali ensinadas diziam respeito à religião, às atividades nos palácios e aos negócios do Estado. Disciplinas específicas incluíam a botânica, a zoologia, a geologia, a geografia, a matemática, as línguas e várias questões relacionadas à cultura e à religião. Então, o ensinamento, ele não é coisa também da época de Cristo. São coisas que já existiam há milênios antes de Cristo. Então, quando a gente olha Moisés ele foi ensinado em toda a arte, ciência do Egito. Então, o ensinamento já existia. Mas é claro que o nosso propósito aqui é falar sobre a educação cristã. Não é sobre uma educação secular, não é sobre um ensino que se aplica às escolas
Não, estamos falando da educação cristã, daquela educação que vai nos ensinar a servir a Cristo, né, a temer a Cristo, a ser um servo de Cristo. Então é desta educação que nós vamos falar neste livro. Nessas 5 semanas estaremos falando exatamente sobre educação cristã. Vamos lá, vou continuar a leitura. Uma escola contava com seu professor e seus alunos, que eram chamados respectivamente pai e filhos. Havia uma educação profissional, como no caso dos escribas e dos oficiais religiosos e do governo. No nível elementar, ou seja, no nível principal, fundamental, a língua era tão importante quanto a literatura e a religião. Uma educação superior estava reservada aos oficiais do governo, à casta sacerdotal, a certos profissionais como os médicos. Aí vocês vão marcar. A primeira escola de um judeu era o seu lar, né? Então, o local da educação cristã, onde que se aprende a educação cristã? Aí talvez vocês digam, na igreja, pastor. Mas na verdade não é a igreja. A igreja é um complemento. A educação cristã se aprende em casa, né? É os pais que têm a obrigação, né, de repassar aquilo que aprenderam para os filhos, ensiná-los, motivá-los, educá-los a servir, a temer ao Senhor, a reverenciar o Senhor. Então a primeira escola de um judeu, falando de judeu, era o seu lar. Não era o sacerdote que tinha que ensinar ao filho de um judeu, né, as leis mosaicas. Era o pai. O pai que tinha a obrigação de ensinar ao filho as leis mosaicas. Então, se ele chegasse à idade de 12 anos, ele já tinha por obrigação conhecer todas as leis. Aí talvez você diga, mas os 10 mandamentos é mole, até eu sei, mas não eram os 10 mandamentos, eram 613 leis mosaicas que tinha, e a criança tinha que decorar através do pai ensinando essas leis. Amém? Vamos lá. Os mestres eram os pais e os alunos eram os filhos. O lar nunca perdeu a sua importância como o lugar primário de aprendizado. Então surgiram as escolas de profetas, que dirigiram o primeiro ensino sistemático e constante fora dos lares. Eles encontravam em Moisés a sua grande inspiração, né? Deuteronômio 34, verso 10, né, vai mostrar ele se inspirando em Moisés. Os profetas eram vistos como homens eruditos que se tornaram líderes da nação na época da monarquia. Havia grupos ou companhias de profetas, de tal modo que eles formaram uma classe distinta dentro da nação. Os filhos dos profetas eram os discípulos das escolas que haviam sido formadas, tá? Então, existiam as escolas dos profetas, no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, existia a escola dos profetas. Então, uma escola fora do lar, né? Então, veio a existir. Sendo que, mesmo existindo a escola de profeta, né, o lar não perdia a primazia de ser o primeiro lugar que se devia ensinar a palavra de Deus, o temor a Deus, as leis de Deus aos seus filhos, tá bom? Então depois surgiram as sinagogas, né? A palavra sinagoga quer dizer escola, da mesma maneira, que representaram um passo vital no desenvolvimento das escolas, conforme nós as conhecemos. Entretanto, nenhuma escola era separada da sinagoga, e nenhum sistema escolar formal formou-se em Israel, senão já no período helenista, e isto por motivo de competição com as escolas gregas. Tá? Então, esse período é aquele período que se deu desde o período interbíblico
até os dias de Cristo, porque ali existia já uma predominância do grego, né? Então, existia muitas escolas gregas naquela época, até porque, né, Israel não era mais uma nação independente, era uma nação que era súdita agora de Roma, tá? Mas os judeus, né, a escola de um judeu não era a mesma escola de um romano, era a escola onde eles iriam aprender o temor a Deus, aprender a palavra de Deus, aprender a temer ao Senhor. Amém? Então nós vamos aqui o ensino como uma profissão. Qual é a página aí? 23. Página 23. O ensino como uma profissão. Os pais eram os primeiros tutores de seus filhos. Em tempos posteriores, os filhos da casa real, e segundo podemos supor, dos ricos, tinham tutores especiais. O Talmud revela-nos a contínua importância dos pais no ensino de seus filhos, aos quais ensinavam algum negócio ou ao ofício, tá? Então, o que é Talmud? Talmud era um livro que era guardado nas sinagogas, que esse livro existia os comentários de grandes mestres, de grandes rabis daquela época, que iam comentar acerca das leis mosaicas, acerca da Torá. É como nós temos hoje diversos comentários bíblicos de grandes homens de Deus, comentário bíblico de Chaplin, de Martin Henry, Nery, Bacon e vários comentários bíblicos. Eles tinham o Talmud, que era um comentário da lei mosaica feita pelos grandes mestres que já existiram, judeus, tá? Que escreviam e era guardado com muito zelo nas sinagogas, tá? Agora vamos lá. O ensino no Antigo Testamento. Embora o ensino religioso do povo bíblico haja nascido com Adão e Eva, nem sempre teve um caráter formal. No tempo de Abraão, a educação espiritual e moral das crianças hebreias era a responsabilidade dos patriarcas. Eram estes considerados não apenas os chefes de suas famílias, como também o profeta, o sacerdote e o professor do lar. Eles detinham um poder irresistivelmente monárquico, ditavam as normas, arranjavam casamentos, comandavam pequenos exércitos, negociavam a paz, estabeleciam tratados e alianças com outros clãs e orientavam a vida econômica de seus descendentes. Aí vai marcar agora. O que mais os caracterizava, porém, era a sua responsabilidade espiritual e pedagógica. Ok? Então, marque aí, Bia. Qual é a página que está? 24. Educação Cristã, página 24. Então, no Antigo Testamento, né, o que mais caracterizava o ensino no Antigo Testamento era a responsabilidade espiritual, né, e também pedagógica, de ensino, a palavra de Deus que eles tinham que ensinar e não perder a espiritualidade. Amém? Então, um dos motivos hoje que nós ensinamos, né, no seminário é exatamente esse, né, o propósito de fazer os irmãos aprenderem a palavra de Deus e não perder a espiritualidade, né, porque a gente já viu
muitos professores, e hoje até tem, se você assistir algumas aulas no YouTube, pessoas que vão ensinar a Bíblia, né? Mas em contrapartida vão apagar em você a chama do Espírito Santo, né? Vai te colocar dentro da letra e vai extinguir em você o Espírito Santo de Deus. Então a gente vê pessoas que ensinam debochando do poder de Deus, debochando das línguas estranhas, debochando dos mistérios de Deus, né? Então o maior propósito que hoje eu tenho de ensinar teologia é exatamente esse: ensinar uma teologia de um modo espiritual, que você continue sendo um crente espiritual, ou seja, mais espiritual ainda pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, no ensino do Antigo Testamento, aí tem nos dias de Moisés, né? Nos dias de Moisés o sistema educacional foi eficiente, né? Porque se aplicava às leis, né? O povo era orientado. Nos dias de Moisés, para eles foi bom, porque a lei desceu fresquinha de Deus para eles, né? Diferente dos nossos dias, que coisa que já foi repassada de séculos e séculos atrás e chegou aos nossos dias. Eles tiveram o privilégio de praticamente receber direto, com exceção de ter um intermediário que era Moisés, mas direto do próprio Deus, a lei. Mas mesmo assim, né, eles foram capazes de desobedecer a lei de Deus. Amém? No tempo dos reis, profetas e sacerdotes, né? No tempo dos reis, já falamos aqui, tinha as escolas dos profetas, né? Então, todo rei, ele que temia a Deus, ele não fazia nada sem consultar o profeta. Por quê? Porque ele gostava de fazer, os que temiam, na direção de Deus, e sabia que o profeta era a voz, o intermediário, aquele que ia transmitir a vontade de Deus. E na época de Esdras, vamos ver aqui, na época de Esdras, qual é a página? 26. Página 26. Foi Esdras um dos maiores personagens da história hebreia. Entre as suas realizações, acha-se os estabelecimentos das sinagogas em Babilônia, o ensino sistemático e popularizado da palavra de Deus na Judéia e, de acordo com a tradição, a definição e fixação do cânon do Antigo Testamento. Provavelmente foi ele também o autor do livro de Crônicas, Neemias e da porção sagrada que leva o seu próprio nome. Nascido em Babilônia durante o exílio, Esdras viria a destacar-se como escriba e doutor da lei. No 7º ano de Artaxerxes Longímano, recebe ele autorização para transferir-se à terra de seus antepassados, acompanhando grande número de voluntários que consigo trazem dinheiro e material para reerguer o templo e restabelecer o culto sagrado. Aí vocês vão marcar: se a tradição judaica estiver correta, a maior realização de Esdras como pedagogo foi o estabelecimento das sinagogas durante o exílio judaico em Babilônia. Tá? Então, outra coisa que a gente precisa guardar e aprender, que a sinagoga ela foi criada no cativeiro babilônico, quando eles estavam cativos. Por quê? Porque eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais o lugar da adoração. Então Esdras, ele cria a sinagoga, um local onde eles poderiam se reunir aos sábados para estudarem, para clamarem, né, e aprenderem a palavra de Deus, para lerem a palavra do Senhor, né? Então Esdras
cria a sinagoga. E por fim, a sinagoga ela não extingue no cativeiro, quando o cativeiro acaba. A sinagoga vão dar continuidade, né? Então, cada civilização, cada cidade onde tinha judeus, tinha-se uma sinagoga. É claro que uma diferenciava da outra. Se o bairro fosse pobre, teria uma sinagoga simples. Se o bairro fosse rico, teria uma sinagoga mais ampla, né? Então, isso sempre iria diferir da localidade. Mas o propósito, enfim, era o mesmo. E o primordial era reunir-se aos sábados, né? Aquilo que os judeus chamavam de Shabat, né? O dia do descanso, o dia da dedicação a Deus. Bom, vamos lá. O ensino no período interbíblico. Quem lembra o que é o período interbíblico? Lembra, Bíblia? Não? É o período entre Mateus e Malaquias, ou entre Malaquias e Mateus. Esse período, ou seja, aqui está entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Algumas Bíblias, né, tem uma página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, simbolizando o silêncio de Deus, porque foram 400 anos que Deus ficou sem levantar profetas para falar ao seu povo. Então esse é o período interbíblico, por isso que não tem livros canônicos escritos neste período de 400 anos que durou o período interbíblico. Ok? Então vamos lá. O período helenista começou com Alexandre, tá? O período helenista é o período da fala grega, tá? Ou seja, houve viver na cultura grega, estar na cultura grega, e isso foi implantado por Alexandre. Alexandre o Grande, você não vai ver ele ser mencionado na Bíblia. Por quê? Ele surge exatamente nesse período interbíblico, tá? Você vai ter, tem livros sobre ele, né? Tem filmes sobre ele, né? Então, foi um grande conquistador, jovem ainda, né? Acho que morreu se não me falha a memória, com 32 anos de idade. Então, e com 10 anos, ele assume com 20 anos, né, o reinado, e ele conquista grande parte da Europa, né, da África, da Ásia, né, e daquela parte do Oriente ali. Então, ele domina aquilo tudo, foi um grande conquistador, e ele, por onde foi passando, ele foi implantando nas nações a cultura grega, tá? Que a gente chama de cultura helenista, tá bom? Passando pelo período grego-romano, num tempo aproximado de 300 anos, corresponde mais ou menos ao período interbíblico. Foi nesse tempo que a língua e cultura grega se espalharam pelo mundo civilizado da época. Aí vocês vão marcar. O helenismo foi um fenômeno cultural, militar, religioso e político, e naturalmente influenciou o judaísmo e o cristianismo. Bom, então, nós vamos ver aqui, no tocante à educação, os sistemas do helenismo tinham suas raízes nos sistemas radicalmente diferentes de Esparta e Atenas. Esparta frisava o aspecto militar e o indivíduo era subjugado, tornando-se subserviente ao Estado, ou seja, era obrigado a lutar pelo Estado, era obrigado a servir ao país nas guerras e tudo mais. Atenas enfatizava a filosofia, as artes
e as ciências. A ideia era o máximo de treinamento e desenvolvimento do indivíduo de maneira tal que pudesse produzir o máximo em benefício da cultura grega. Tá? Então, aí a gente vai ver Platão, foi um pioneiro na filosofia, da educação, Sócrates, né? Então todos esses eram filósofos, Aristóteles, tá? E Alexandre o Grande foi um aluno de Aristóteles e tornou-se um propagador da cultura grega de todos os tipos em todo o mundo conhecido de seus dias. Bom, vamos lá agora, o ensino no Novo Testamento. No período do ministério terreno do Senhor Jesus, o ensino de Jesus estabeleceu a finalidade central da ação redentora da graça de Deus. Os evangelhos revelam Jesus como um mestre que, com seu exemplo e sua autoridade, veio transformar as pessoas de maneira total e absoluta. Para Jesus, o ensino era a ilustração do comportamento de Deus em relação aos homens, na manifestação de seu reino sobre a totalidade da vida do ser humano. Assim, a ação de Deus é a um só tempo a doutrina de Deus e o ensino de Deus. Jesus Cristo é o mestre, de modo bem distinto dos escribas e fariseus. A promessa contida em Isaías 54:13 foi cumprida integralmente pelo Nazareno. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Então, o ensino no Novo Testamento, é claro que ele tem início com Cristo, né? João Batista não era em si um ensinador, era um pregoeiro, era um pregador, alguém que pregava com bastante eloquência para preparar o caminho para Cristo, né? Cristo foi um ensinador, não foi um ensinador à parte, porque Cristo não simplesmente se isolava para ensinar. Cristo estava onde os fariseus estavam, para ensinar diante dele. Jesus não fez nada obscuro, Jesus fez as claras, Jesus fez a luz do dia, porque ele estava ensinando a verdade. E a verdade não tem necessidade de estar oculta, não tem necessidade de estar escondida. Então era por isso que Jesus ensinava a verdade. Amém? As Escrituras mostram Jesus como um mestre que transforma as pessoas de maneira completa. E o seu ministério é tipicamente um ministério docente. Ensinava pregando e pregando ensinava. Suas memoráveis parábolas, seus diálogos inesquecíveis em situações e circunstâncias das mais diversas. Jesus foi um mestre por excelência, porque ele ensinava tanto no sentido literal, como ele também ensinava no sentido alegórico, ou seja, ele usava figuras para ilustrar o seu ensinamento, para ficar fácil a compreensão das pessoas. Por isso, Jesus utilizou muito o recurso das parábolas, né? Onde ele vai dar vida a um personagem, às vezes a algo inanimado, Jesus iria dar vida, como a figueira, né? Então, Jesus, ele usa muito das parábolas para o seu ensinamento, tá bom? Jesus Cristo, educador por excelência, foi o Senhor Jesus durante seu ministério terreno, reconhecido como mestre por excelência. Afinal, ele era e é a própria sabedoria. Nele residem todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria e da ciência. No final do século II, Clemente de Alexandria intitulava-o de educador por antonomasia,
o guia celestial. O Verbo, uma vez que começa a chamar os homens à salvação, cura e aconselha ao mesmo tempo. Devemos chamá-lo, então, com um único título: Educador dos humildes. Como ousaremos tomar para nós mesmos, como indivíduos e como igreja, o título que corresponde somente a ele? Que implicação tem este título para cada um de nós? Não é este o grande desafio da educação cristã, né? O grande desafio da educação cristã não é mostrar que eu sou professor, é mostrar que você está aprendendo, está sendo educado, está tomando conhecimento. Era o Senhor admirado por todos, pois a todos ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Em pelo menos 60 ocasiões é o Senhor Jesus chamado de mestre nos evangelhos. Pode haver maior distinção que essa? Isto, porém, era insuportável aos escribas e rabinos, por não terem condições de competir com o Filho de Deus. Aí vocês vão marcar. Jesus não se limitava a ensinar nas sinagogas, ensinava nas casas, tá? Então, esse hoje em dia pode ser o maior erro da igreja, que a gente é muito bom de ensinar aqui, ensinar no culto de doutrina, ensinar no culto de escola dominical, né? Mas existem lares que precisam entrar a palavra de Deus, que precisa entrar o ensinamento da palavra do Senhor. Amém? Então, aqui essa primeira parte está ok, nós vamos corrigir esse primeiro questionário. A primeira escola de um judeu era, responda aí antes. O seu lar, letra D, não é isso? Letra D. 2. Os patriarcas no tempo de Abraão. A Bia te deixou, é você mesmo. Fernão? Letra B. O que mais os caracterizava, porém, era a sua responsabilidade espiritual e pedagógica. Então vamos lá, Bia. 3. É da prova, número 3, tá? Segundo a tradição judaica, foi ele quem estabeleceu as sinagogas durante o exílio judaico na Babilônia. Letra A. Essa é prova, né? Isso. Agora, 4. Jesus se limitava a ensinar nas sinagogas, raras vezes ensinava nas casas. Essa da prova também. Responda, Anderson. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque ele também ensinava nas casas. Porque Jesus não se limitava a ensinar nas sinagogas, ensinava nas casas. Isso aí, corretíssimo. Então essa é da prova, tá? Então prestem atenção, tá bom? Para não se confundir no dia da prova. 5. O helenismo foi um fenômeno cultural, militar, religioso e político e naturalmente influenciou o judaísmo e o cristianismo. Certo ou errado, Bia? Certo. Certo? Tá certo. Isso aí. Não, só um instantinho só para mim molhar a garganta aqui rapidinho. Bia! A segunda parte. Segunda parte, a docência na igreja primitiva. Então, sempre quando a gente fala sobre docência, estamos falando sobre ensino, né? O ensino na igreja primitiva. A nascente comunidade cristã prolonga o ministério docente da igreja. Agora, à luz da morte e ressurreição de Cristo e o advento do Espírito. O advento é chegada, tá? Então, o ensinamento deles agora vai ser
baseado exatamente nisso, na morte, ressurreição de Cristo e a chegada do Espírito Santo. Eram 3 ícones em que eles se baseavam para ensinar a palavra de Deus. Então ensinava Cristo, fazia as pessoas crer que Cristo morreu, ressuscitou, anunciava o batismo nas águas e, consequentemente, o batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Mas isso não era uma via de regra. Como nós vemos na casa de Cornélio, quando Pedro foi pregar lá, eles primeiro foram batizados com o Espírito Santo e depois foram batizados nas águas. Até porque ali foi um selo. Mas antigamente era mais fácil ser batizado, né? Porque tanto aí, né? É muito difícil. Antigamente será que era mais fácil ser batizado com o Espírito Santo? A busca era mais. Eu acho que a busca era mais intensa. Né? A busca era mais intensa. E hoje você vê aí, é muito difícil agora. Tipo assim, eles tinham coisas que dificultavam para eles, na época deles, como a gente hoje temos coisas diferentes da deles que dificultam para nós. Eles tinham, na época deles, a perseguição, a dificuldade. Então, hoje a gente já não tem a perseguição, mas hoje a gente tem a tecnologia, tem o entretenimento, tem um monte de coisa que já rouba o nosso tempo com Deus, rouba o nosso tempo. A gente vai, vamos supor, você que gosta de uma série, vai ver uma série, tu não vai ver um episódio só, não tem como, já termina ali já te dando um desejo de saber o que vai acontecer, igual novela, série é praticamente quase igual novela. Então, aí tu vai ver, tu vai perder ali 2 horas, 3 horas, e tem pessoas que perdem o dia inteiro, então perde o tempo que poderia estar o quê? Com Deus, orando, estudando a palavra, lendo a Bíblia. Então hoje a gente tem esses pontos negativos. Se manifesta por causa disso, por causa da busca. É isso aí, Então existem essas coisas hoje que nos impede, de ter uma intimidade mais profunda, uma comunhão mais profunda com Deus. Então por isso há uma dificuldade hoje do batismo com o Espírito Santo. E a segunda é isso que nós estamos aprendendo aqui hoje, é o ensinamento. Você não vê as pessoas mais ensinando, incentivando as pessoas a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Eu sou de uma época que a pessoa aceitava Jesus, a primeira coisa que o pastor vinha em cima, não, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Levava para monte, oração na igreja e tinha o culto da busca do batismo com o Espírito Santo, eu lembro a igreja que eu me converti, toda sexta-feira era o culto de oração, para buscar o batismo com o Espírito Santo, Então o pastor não se dava por vencido até ver os membros da igreja dele ser batizado com o Espírito Santo, Mas só que hoje a gente vai não ligando mais, vai deixando, ao bel prazer das pessoas. Então as pessoas precisam hoje serem incentivadas. Isso também faz parte do que nós estamos ensinando aqui, do ensino, porque eles precisavam, Lembra quando Paulo volta em Éfeso, ele funda a igreja lá, ensina lá e vai embora. E quando ele volta na segunda viagem missionária, chega lá e encontra as pessoas bem instruídas na palavra, falando bem, e ele chega para eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? A gente nem sabe o que é Espírito Santo. Hoje você vai perguntar. Então, aí Paulo orou para eles serem batizados com o Espírito Santo de Deus, Então, hoje em dia, a gente precisa voltar a priorizar isso, amém? Vamos lá, vocês vão marcar aí agora. A igreja primitiva, em todas as suas formas, era sustentada
impregnada pela consciência de ser o corpo em que habita o Espírito. Seja, impregnada é penetrada, né? Entranhada nela, na consciência de ser o corpo em que habita o Espírito. Então a gente precisa ter essa consciência. Outra coisa que a gente precisa distinguir, é claro que isso é através disso, do ensino. O quê? Né? Que independente de você ser batizado com o Espírito Santo, qual é o sinal evidencial do batismo com o Espírito Santo? É o falar em línguas estranhas, né? Então, independente de você falar ou não, você precisa ter a consciência que ele já habita dentro de você, né? E que você é templo do Espírito Santo de Deus, amém? Então, marcaram, né? Aí vamos aqui agora, deixa eu ver. A educação em certos personagens do Novo Testamento. Qual é a página? 33. Jesus, né? O primeiro personagem que vamos estudar. Poucas informações dispõe sobre esse assunto, no que concerne a Jesus, mas os poucos informes que temos ajudam-nos a formar uma ideia. Ele foi ensinado por sua mãe e aprendeu de José o ofício de carpinteiro. Muito provavelmente ele frequentou a escola da sinagoga local, onde deve ter aprendido a leitura e a escrita e onde deve ter se ocupado em estudos religiosos. Tá? Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi criado como qualquer outra criança, aprendendo, estudando normalmente. Entretanto, nunca frequentou qualquer escola rabínica, segundo lemos em João 7,15, como sabe essas letras, sem ter estudado, né? Foi uma pergunta feita a ele. Perguntavam, apesar de sua falta de educação formal superior, foi capaz de deixar perplexo aos mais augustos, ou seja, majestosos, magníficos líderes judeus com a sua sabedoria, quando estava apenas com 12 anos de idade, né? Então, Jesus, ele aqui nesta terra nunca estudou uma escola superior, né? Estudou numa escola simples de sinagoga, mas a sabedoria vinha do céu. Naturalmente, quando falamos sobre Jesus, que foi o maior de todos os mestres espirituais, não podemos nos limitar a comentários sobre escolas. O seu ensino provinha do Pai, o que o enviara. Existem coisas tais como a inspiração e a revelação que vão além do que qualquer educação formal é capaz de suprir. As declarações de Jesus mostram que ele tinha um total conhecimento das escrituras judaicas e de modos de interpretação, juntamente com grande variedade de ideias resultantes dessa atividade. Um grande mestre espiritual, como foi Jesus, não pode ser avaliado nem pelos nossos métodos científicos. Há um conhecimento por meio da razão, da intuição e da revelação. E esse conhecimento não depende de cursos acadêmicos, né? Porque o conhecimento de Cristo vinha do céu, vinha do alto, tá bom? Aí agora nós vamos falar dos 12 apóstolos. Uma vez mais, nossas informações são escassas, embora possamos fazer algumas observações gerais. Aí vocês vão marcar. Visto que André, Pedro, Tiago e João foram pescadores, supomos que eles receberam pouca educação formal. Agora o que eu vou ler não precisa marcar,
depois vocês vão continuar a marcação, que é a mesma resposta. Não marque agora, tá? Provavelmente uma educação parecida com a lei de Jesus. Levi, que é Mateus, era cobrador de impostos e, como homem público que era, tinha alguma educação formal, incluída aquela de estilo helenista, de estilo grego, tá? Aí agora vocês voltem a marcar. É especificamente mencionado em Atos 4,13 que as pessoas admiravam-se de Pedro e João por causa de seus sermões vigorosos e de seu ministério poderoso. Tá? Marquem aí. Então, existia uma admiração voltada para Pedro e João. Por quê? Porque a pregação deles era uma pregação de poder, onde o Espírito Santo confirmava com os milagres, né? Então eles apregoavam e os milagres aconteciam. Então era uma pregação cheia da unção, do poder de Deus, tá? Porque, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Existem pessoas que têm uma boa oratória, tem pessoas que falam bem, se expressam bem, né? Então, por isso pode até te emocionar, mas é diferente do poder de Deus, é diferente da unção de Deus, né? Eu não sei se você já percebeu, tem pessoas que falam, né, com aquele vigor, e você está olhando ele falando com tanto vigor, mas você não consegue sentir nada, né? Então são pessoas que às vezes elas têm prática em falar, prática em pregar, mas não carregam na vida delas o poder do Espírito Santo de Deus, tá? Porque se a gente conhecer bem, aprender, você pode estudar, terminar esse curso completo, né? Mas se não tiver a unção de Deus na tua vida, não muda a vida de ninguém, né? Não transforma a vida de ninguém, porque o que carrega a mudança para as vidas é o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá, Paulo. Alguns intérpretes duvidam que Paulo tenha recebido qualquer educação helenista formal, mas sua habilidade no uso do grego mostra outra coisa. Paulo não adquiriu isso aos pés de Gamaliel, um fariseu em cuja escola ele obtivera a sua principal educação. Gamaliel era um doutor da lei, um membro do Sinédrio. Essa foi a principal influência sobre a vida religiosa e intelectual de Paulo, mas precisamos lembrar que ele foi criado em Tarso, um centro de erudição estoica. Sem dúvida, Paulo sabia grego como uma língua nativa, latim, outra língua nativa, pois fora criado falando diversos idiomas. Além do hebraico e do aramaico, podemos supor que ele dominava esses 4 idiomas, tá? Então, Paulo ele já teve um ensinamento um pouquinho mais superior ao dos demais apóstolos que Cristo escolheu, tá? É porque Paulo foi selecionado com um propósito diferenciado, né, para ser um grande missionário, como assim foi. Aí vamos lá. Lucas, a narrativa do Evangelho de Lucas e Atos, quanto ao volume, representa uma porcentagem levemente maior que a literatura paulina. Os estudiosos concordam que a linguagem usada por Lucas é da mais alta qualidade. Por detrás disso havia uma boa educação, provavelmente adquirida nas escolas helênicas. Lucas era de origem gentílica, Lucas não era judeu, tá? Visto que não era contado entre aqueles que pertenciam à circuncisão, era médico, conforme vemos em Colossenses 4,14. Isso significa que ele recebera a educação formal em alguma escola pagã. Era um grego bem educado. Os judeus pouco
valor davam à medicina e jamais a ensinar. Mas a íntima associação de Lucas com os judeus cristãos parece sugerir que ele também recebeu alguma instrução na sinagoga. Isso também fica subentendido em seu óbvio conhecimento da religião e das tradições judaicas. Eusébio revela-nos em sua história que Lucas era nativo da cidade de Antioquia, um centro da erudição grega. Não há provas por detrás dessa declaração, mas ela é suficiente para informar-nos que um produto das escolas helênicas foi usado pelo Espírito Santo para fornecer-nos a mais volumosa porção do nosso Novo Testamento, o que é um fato muito significativo do ponto de vista da educação. Então nós temos aqui Lucas, que teve também um ensino superior, até porque ele era médico, aplicado à medicina, só que Lucas não era judeu. Lucas, ele escreve 2 livros da Bíblia, que é o Evangelho que tem o seu nome, o Evangelho segundo escreveu Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. Mas como ele escreve um Evangelho falando de Cristo, se ele não era discípulo, se ele não era judeu, ele era um grande pesquisador. Então, esse Evangelho de Lucas que nós temos na Bíblia, ele foi escrito através de pesquisa. Lucas pesquisou com Pedro, pesquisou com os discípulos, com os apóstolos de Cristo, e por isso ele tem relatos no seu Evangelho que não vai ter em outros evangelhos, como 3 parábolas eficientes que tem no Evangelho de Lucas, que é a parábola das dracmas perdidas, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, né? Nós não vamos ver nos outros evangelhos, ok? Então, vamos lá. Aspectos históricos do ministério docente da igreja. Vocês vão marcar agora. Na época do Papa Gregório XI, pontificado, né, o que é pontificado, a época em que ele exerceu o papado, se tornou-se papa. O conceito de ministério centrava-se no chamado governo das almas. Marque aí. Eu já tinha marcado. Já tinha marcado? Ah, isso aí, filho. Não, porque eu vi a pergunta aqui do dicionário, aí fui lá e já li e marquei. Isso aí. Se adiantar, tá certo. Então vamos lá. Cuja principal finalidade era salvar os fiéis do inferno. E seu ofício era a aplicação de penitência. Por sua vez, há uma exaltação do sacerdote como intermediário entre Deus e os homens, né? Então, o conceito de ministério aqui já no século XIV, né, podemos assim dizer, em 1370, 1378 depois de Cristo, era já um ensinamento, começa a vir um ensinamento errôneo, né? É claro que o nosso ensinamento, é salvar vidas, e essa palavra salvar, é claro que é salvar do inferno, isso é um fato, mas só que o ensinamento que eles davam era, vamos supor, você chegava para mim antes e falava assim: poxa, pastor, hoje eu não vigiei, xinguei um palavrão. Aí eu falava: fica aqui, vire de costas, vou te dar 10 chibatadas. Aí você não leva muita chicotada. Então era um ensinamento que eles começaram, da onde não sei, que eles tiraram e começaram, né? O próprio Martinho Lutero, ele se penitenciava, ele mesmo, né? Ele pecava, ele tinha uma batalha tão grande entre a carne e o espírito, que ele chegava à noite, ele pegava o chicote Sozinho. Né? Então, e ele foi se libertando ao conhecer a palavra de Deus, ao se aprofundar na palavra de Deus.
né? Então, por isso que um dos slogans principais dele, né, é o que a Bíblia fala: o justo viverá pela fé, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, aqui, os ensinamentos começaram a ser errôneos. Então, esse é o perigo. Hoje a gente corre grandes riscos, porque a educação cristã não está limitada só a nós. A educação cristã abrange seitas hoje, que ensinam, né, sobre o cristianismo de uma forma distorcida, errônea, né? Então isso é o que nos preocupa. Mas isso não é coisa do nosso tempo, isso é coisa que já existia desde o tempo dos apóstolos, né? Ele mesmo diz, estão vivendo dias que amontoarão comichões nos ouvidos, né? E o Espírito expressamente diz, né? Então eles vão falando acerca dos falsos ensinadores, os falsos mestres que já existiam naquela época e que dava muito trabalho e que destruía verdadeiramente a igreja, tá? Vamos lá. A consciência docente na reforma. Com o surgimento da reforma de quê, irmão? Da Igreja Católica, tá? O ministério docente da igreja passa por uma grande transformação, tanto em sua forma como no seu conteúdo. Aí vocês vão marcar. Em primeiro lugar, ao invés de salvar as almas do inferno, como sua tarefa central, os sacerdotes têm como função a pregação do evangelho de arrependimento, né? Porque não adiantava nada o camarada ir lá, se dar umas chibatadas, é igual aquele filho rebelde, né? Que bate e está fazendo a mesma coisa daqui a pouco, né? Chora e daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Então não adiantava nada, porque precisava ter o arrependimento. Aí vamos lá. Retomando a mensagem neotestamentária, a reforma anuncia a salvação humana pela fé em Cristo. Neste sentido, a relação pessoal do homem com Deus em Jesus leva a um arrependimento e a fé. Aí vocês vão marcar também a outra resposta. E a partir da reforma, que o culto passa a ser centralizado nas Escrituras. Que reforma é essa? Oh, que benção! É a reforma protestante, irmãos, da onde veio originar as nossas igrejas, tá? Então quer dizer que nós saímos da igreja católica? Sim, né? Hoje o protestantismo que existe, que se deu às igrejas evangélicas, né? Saiu sim, a origem é desta cisão da igreja católica. Por quê? Por causa dos falsos ensinamentos que a igreja católica apregoava na época medieval, tá bom? Aí vamos aqui, agora em diante, para a gente concluir, a docência na igreja hoje, tá? Então, eu creio que vocês já gravaram que docência é ensinamento, tá? Nesses últimos 50 anos, tem surgido mais obras sobre o ministério docente da igreja, que em séculos anteriores, desde o início da cristandade. O curioso neste atual surto de estudos sobre a educação cristã é que, num tempo não muito distante do nosso, a situação era bem diferente. Por exemplo, Harrison S. Eliot escreveu um livro em 1940, cujo título era Can Religions Education be Christian? Pode a educação religiosa ser cristã? Eliot não só advogava a separação, mas até colocava em dúvida se a educação religiosa poderia fazer parte da igreja. Na verdade, o enfoque da docência na comunidade responde a uma nova orientação teológica,
e também um novo conceito de educação nas ciências pedagógicas contemporâneas. Em sua fase educacional, a igreja toda é que ensina, e o ministério docente é parte de sua razão de ser, não uma função separada da comunidade, como ocorreu, por exemplo, com o nascimento do movimento de escolas dominicais. Beatriz Melano de Couto, professora de educação cristã na Faculdade Evangélica de Teologia de Buenos Aires, chega a afirmar que uma igreja que não educa é considerada como uma comunidade cujo ministério é incompleto. Onde não se pregasse o evangelho, não se administrasse os sacramentos, não se pode prever que direção tomará nos próximos anos o pensamento sobre a educação. Entretanto, torna-se inadiável uma redefinição da educação cristã à luz da redescoberta do significado da proclamação cristã da igreja e da tradição. Prioritariamente, torna-se necessário desenvolver um pensamento teológico relacionado com a função docente de Cristo, tanto na encarnação como em sua atividade presente pelo Espírito Santo, e o ministério docente da igreja e as consequências desta relação para o conteúdo e o método de nossa educação cristã. Tá? Então, a educação, a docência na igreja hoje, de quem é a responsabilidade de ensinar? Ensinar, na verdade, é uma responsabilidade de todos, porque o pregar o evangelho é o ensinar. Anunciar Cristo é ensinar para as pessoas que não tem como se salvar sem Cristo, não tem como ir ao céu sem aquele que é o caminho para o céu. Então, querendo ou não, do seu modo mais simples que for, você está ensinando. Mas toda a igreja ela precisa ter o corpo docente, ou seja, aqueles que são preparados, aqueles que foram preparados para ensinar, para dar um culto de doutrina, para aplicar uma aula de escola bíblica dominical, né? Então precisa-se em toda a igreja se preparar professores, ensinadores, educadores que vão fazer com que esta igreja continue avançando, né? Porque, irmãos, estamos vivendo dias muito terríveis, né? Eu não sei qual é a visão que certas igrejas têm, porque não se dedicam e nem incentivam os seus membros o ensino da palavra de Deus. Tem igrejas que a gente vê por aí que tem praticamente 3, 4 cultos na semana e não tem um culto de ensino da palavra de Deus, né? É o culto da família, é o culto da campanha, é o culto da libertação, é o culto de louvor, e não tem, né, desses 4 cultos, um culto dedicado a pelo menos 1 hora para ensinar a palavra de... A luta aqui na igreja antigamente era isso, porque era só libertação. Dê lá de cima, libertação, o pastor sempre lutou. Ou escola dominical ou culto de doutrina, né? Quando ele falou doutrina, o povo achou que a doutrina era para velhos, essas coisas assim. Foi uma coisa que eu estava doutrina. Imagino, né? Porque as pessoas acostumaram só com poder, com mistério, né? Não que a gente não tenha, mas se a gente associar os dois, irmãos, a gente vai ter uma igreja que vai ter poder. Por quê, irmãos? O poder de Deus, ele não vai nos fazer manter, né? Por quê? A gente hoje tem poder, mas amanhã vai vir a luta, né? Amanhã vai vir um vento, e o que nos firma na rocha é a palavra de Deus, né? Não é só o poder. Então, se a gente associar o poder e unir com a palavra,
a gente vai ser um crente cheio do Espírito Santo hoje, amanhã, depois, né? É por isso que a gente vê crentes, hoje ele chega aqui na igreja e faz um estardalhaço danado, aí daqui a pouco cadê ele no outro culto? Cadê ele depois? Sumiu! Por quê? Porque não tem um alicerce na palavra de Deus, amém? Então, mas que isso também seja alvo das nossas orações, né? Orar para que Deus desperte esses líderes, né? Os líderes dos nossos dias. Nada contra quem quer abrir uma igreja, mas que abra para expandir da maneira correta o reino de Deus, através do ensino da palavra, através da busca do poder de Deus, né? Através da oração, através da santidade, né? Mas quando a gente tem um ensino da palavra, nós vamos subsistir, irmão. Porque a gente vê em igrejas hoje que o fluxo dela é constante, de crente entrando e crente saindo, crente entrando, crente saindo. Por causa de quê? Porque não tem uma estrutura, né? Hoje em dia, pastor, a estrutura está muito diferente, né? Eu estava, semana passada, teve uma notificação que era missionária. Então, assim, que eu acho que ela quer abrir o ministério para ela. E quando terminou o culto, ela botou o esposo dela para dar bênção apostólica. Não é obreiro, né? Não é nada da bênção, né? Aí hoje a minha dona na igreja, toda igreja que minha mãe frequenta, minha mãe vai, muito tempo que ela não vai. Uma diaconisa faz batismo. Não é isso, mas uma diaconisa faz batismo. Falei, gente, as coisas de lá, eu mostrei isso aqui, Gustavo, tá vendo isso aqui? Gustavo é tia, as coisas estão muito mudadas pra mim, o pessoal está brincando muito. Porque, tipo assim, eles estão sem estrutura, são sem estrutura, então vão viver sempre de improviso. Isso aí. Sempre de improviso, né? Então, são coisas que a gente olha hoje, né? E, na verdade, a gente vê que o óbvio não vai longe, né? Infelizmente não vai longe, por quê? Vai faltar o fundamento, vai faltar a estrutura, porque a igreja ela combate diretamente contra o inimigo, né? E o inimigo é cruel, irmão, ele não poupa ninguém, né? E quando vier e não tiver estruturado, não adianta, não consegue, não permanece de maneira nenhuma, né? Tiver, irmãos, várias igrejas fechando por aí, né? Vários pastores desviando. Por quê? Porque não aceita, vamos supor, se humilhar que não deu certo ali e congregar com alguém. Então aquela soberba ali leva ele à ruína, né? Leva ele à ruína. Ontem eu também estava com o pastor, também estava sendo uma pessoa assim também. Teve em casa, eu falei para ela, não adianta você sair para pregar, e você não tem um mídia espiritual, você não tem uma igreja certa, você estruturar ali naquela igreja, você não tem, então não adianta. Verdade. Aí você não adianta, você vai pregar, você vai sair, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como você está falando comigo. E você tem hora que você fica sem direção. Sem direção por quê? Porque você não quer. Não tem alguém para dar orientação, né? Orientação, tipo assim, não, eu vou ficar naquela igreja, porque ali eu vou ter um líder, né? Mas não quer ficar, prega ali hoje, prega ali amanhã, prega ali. Gente, não existe isso, não existe. Verdade. Então vamos lá corrigir esse questionário. Corrigir esse aí. A primeira é antes. A primeira é antes? Não, isso não é. Questão da número 6. Possuía pouca educação formal, porém as pessoas admiravam sem ouvir os seus sermões vigorosos. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Fala, você marcou. É Paulo. Paulo tinha pouca educação formal, ele falava 4 idiomas. Oi, Mateus era cobrador de impostos, tesoureiro. Oi? Moisés? Não tem Moisés aí não, mano. É Pedro Lucas. Mateus, quer dizer. Mateus também não. Não? É Lucas. Ih, vocês erraram, tudo é Pedro. Mas não achei essa resposta. É Pedro. Não achou essa resposta? É lá onde que eu mandei vocês marcarem 2 vezes.
Ó, visto que André, Pedro, Tiago e João foram pescadores, supomos que eles receberam pouca educação formal. Né? Então ele não fala de André, não fala de Tiago nem de João, mas fala de Pedro. Entendeu? Vamos lá. Na época do Papa Gregório XI, o conceito de ministério centrava-se no chamado, fala Anderson, governo das almas. Letra C. 8 é da prova. É a partir da reforma que o culto passa a ser centralizado. Responda a Bia. Nas escrituras. Então vamos lá, 9. O sacerdote do período reformista tinha como função principal salvar as almas no inferno. Certo ou errado, Anderson? Errado. Oi? Errado. Errado? Qual era, então, o que está certo aí? A função, a pregação, o evangelho, o arrependimento. Isso aí, correto. Eu fico com vergonha. Então vamos lá, a última. A igreja primitiva em todas as suas formas era sustentada e impregnada pela consciência de ser o corpo em que habita o espírito, certo ou errado? Certo. Ok. Vou fazer aqui a revisão para você fazer a prova. Não. Hoje eu não coiso com 10, não. Não consegue 10, não, cara? Pega o livro de bibliologia aí. Tá com o livro de bibliologia aí, Bia? Ô, Bia, brincadeira, né? Meu mestre, muito obrigado, Senhor. Bora da sabedoria, exercícios para fazer essa prova, orienta, dirige. Assim. E quando a pessoa estava assim para casa dele, como assim, e também. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo, a rica e doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, todos digam amém. E boa prova. Amém.